President Trump signing an order just a few hours ago for a 25% tariff on auto imports, taking effect next Wednesday. Let's take a listen. What we're going to be doing is a 25% tariff on all cars that are not made in the United States. If they're made in the United States, there's absolutely no tariff. U.S. President Donald Trump has announced a 25% tariff on all car and light truck imports into the country. Quando um poder político opta por transformar a economia global em um campo de confronto, as repercussões são inevitáveis. As grandes potências econômicas do mundo estão em um estado de tensão constante. Em uma decisão surpreendente, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou a imposição de tarifas de 25% sobre veículos e peças automotivas importadas. Sem qualquer aviso prévio, sem negociações, apenas uma assinatura presidencial. O que parecia ser uma ação isolada, agora se configura como uma verdadeira batalha pela sobrevivência das gigantes da indústria automobilística mundial. Trump, em seu anúncio, fez uma declaração clara e assertiva. Se você não produzir aqui, não poderá vender aqui. Em um instante, o mercado de veículos nos Estados Unidos, que por anos foi um campo fértil para fabricantes de todos os cantos do mundo, foi transformado em um cenário de guerra. As montadoras de origem alemã, como BMW, Mercedes-Benz e Audi, já estão sendo obrigadas a reconsiderar suas estratégias. A BMW, com sua enorme fábrica localizada em Spartanburg, na Carolina do Sul, foi a primeira a sentir as consequências. Mercedes-Benz, com sua planta em Tuscaloosa, e Audi, que opera no México, também estão sendo severamente impactadas. As empresas enfrentam uma escolha difícil: aumentar os preços e arriscar perder a base de consumidores norte-americanos, ou aceitar as perdas e comprometer suas margens de lucro. Para essas montadoras, nenhuma delas pode se dar ao luxo de perder o mercado americano, mas também não pode continuar operando sob o peso de tarifas tão pesadas. O que inicialmente parecia uma medida econômica, agora se revela um dilema de proporções globais. O economista renomado Joseph Stiglitz, especialista em comércio internacional e economia global, afirmou: "Estamos assistindo ao colapso de décadas de confiança", acrescentando: "A retirada das grandes montadoras não é apenas uma questão de política, mas sim uma consequência de uma mudança abrupta nas regras do jogo. Estamos falando de bilhões de dólares em investimentos, milhares de postos de trabalho perdidos e um futuro incerto." O impacto dessa decisão vai muito além dos números e das perdas financeiras. Trata-se das comunidades que dependem da indústria automobilística, que giram em torno de fábricas e centros de distribuição. A planta da BMW em Spartanburg, por exemplo, oferece mais de 43 mil postos de trabalho diretos e gera uma movimentação de mais de 26 bilhões de dólares na economia local. Com o anúncio das tarifas, o mercado automobilístico nos Estados Unidos foi atingido com força. O preço dos veículos importados disparou. O que antes parecia ser um investimento seguro para consumidores e concessionárias, agora se transformou em um cenário de incertezas. O valor dos carros subiu consideravelmente, a disponibilidade de peças diminuiu e as fábricas começaram a reduzir suas operações. A escassez de produtos e componentes levou muitas montadoras a suspender temporariamente suas atividades. Ao tomar uma ação unilateral, sem negociação ou aviso, os Estados Unidos não apenas afetaram suas relações comerciais com outros países, mas também criaram um efeito cascata que reverberou pelo planeta. Inicialmente, a justificativa era proteger os empregos americanos e fortalecer a indústria local. Mas, com o passar do tempo, a realidade se mostrou bem mais complexa, e o que parecia uma tentativa de controle do comércio rapidamente se transformou em uma crise global.
Os consumidores americanos se viram no epicentro dessa turbulência. Os preços dos carros dispararam, o número de modelos disponíveis diminuiu drasticamente e as montadoras começaram a enfrentar dificuldades no fornecimento de peças e componentes. O que parecia ser um mercado estável passou a ser uma aposta arriscada, com incertezas pairando sobre o futuro. As fábricas, tanto no território dos Estados Unidos quanto no exterior, começaram a sentir os efeitos das tarifas. Enquanto algumas montadoras tentavam absorver o custo adicional, outras repassaram os aumentos para os consumidores, criando um ciclo vicioso de preços inflacionados. A economista Ann O. Kruger, especializada em políticas comerciais, alerta: estamos entrando em um ciclo sem fim. O aumento dos preços dos veículos e peças, aliado à escassez de modelos, gerará uma demanda reprimida que só piorará a situação no futuro. Ela ressalta que, caso a produção continue sendo afetada pela falha nas cadeias de fornecimento, o risco de um colapso completo do setor automobilístico dos Estados Unidos se torna cada vez mais iminente. Enquanto isso, as grandes montadoras norte-americanas, como Ford e General Motors, inicialmente viam as tarifas como uma proteção para suas fábricas e trabalhadores, mas logo perceberam o impacto negativo que isso teria em seus próprios negócios. A escassez de peças importadas e o aumento nos custos de produção afetaram tanto as montadoras estrangeiras quanto as locais. O que parecia ser um ganho para a indústria americana se transformou em um pesadelo de custos elevados, desequilíbrio nos estoques e queda na produção. As montadoras estrangeiras, por sua vez, também começaram a reavaliar suas estratégias. Audi, BMW e Mercedes-Benz, por exemplo, começaram a cortar suas operações nos Estados Unidos, interrompendo as importações e deixando consumidores e concessionárias sem alternativas. Essa reviravolta não se limitou a um problema local. Os governos da União Europeia, Japão e México começaram a pressionar por mudanças nas tarifas, uma tentativa de restaurar o equilíbrio comercial. Em meio à turbulência, a China se tornou uma nova peça-chave no jogo. Audi, BMW e Mercedes-Benz, em uma manobra estratégica, começaram a transferir suas operações de pesquisa, desenvolvimento e produção para o país asiático. O governo chinês ofereceu incentivos fiscais, além de um mercado consumidor crescente e cada vez mais ávido por produtos de luxo e veículos elétricos. A movimentação dessas empresas foi um movimento astuto, aproveitando a crise no mercado americano para consolidar a posição da China como o novo centro de fabricação automotiva mundial. Enquanto as montadoras estrangeiras migravam para a China, o setor automobilístico dos Estados Unidos enfrentava uma nova realidade. Sem a pressão da concorrência externa, as fabricantes locais começaram a perceber que a inovação estava estagnada. A falta de concorrência direta ameaçava diminuir o ritmo de desenvolvimento de novas tecnologias, especialmente em áreas como eficiência de combustível, qualidade de construção e integração de tecnologia. Além disso, a questão ambiental tornou-se uma crescente preocupação. O impulso pela transição para veículos elétricos estava mais forte do que nunca. As empresas com uma presença consolidada na China, um mercado que investe pesadamente em tecnologias sustentáveis, estavam em posição de aproveitar essa onda de transformação, enquanto as montadoras americanas, sobrecarregadas pelas tarifas e incertezas regulatórias, estavam em desvantagem. O cenário global, então, se mostra cada vez mais claro. A tentativa de proteger a indústria americana pode ter proporcionado uma vantagem inicial, mas as consequências dessa estratégia protecionista são mais complexas e potencialmente prejudiciais do que se imaginava. A perda de influência global, o deslocamento das fábricas e a diminuição da capacidade de inovação em um setor para a economia dos Estados Unidos são apenas alguns dos efeitos que ainda terão impactos duradouros. Em uma das movimentadas áreas suburbanas de Detroit, o ambiente se torna cada vez mais familiar.
um vendedor de automóveis com mais de 15 anos de experiência, observa o crescente desânimo entre seus clientes. Para ele, cada visitante da concessionária é um reflexo da crise que sua indústria atravessa. Em diversas regiões dos Estados Unidos, os consumidores se encontram em uma situação difícil, pressionados entre opções limitadas e preços crescentes. Na Califórnia, uma mãe solteira com 2 filhos jamais imaginou que comprar um carro usado seria um desafio tão grande. Os carros usados, que sempre foram uma alternativa acessível, agora estão subindo de preço devido à escassez de veículos novos e seminovos no mercado. À medida que as tarifas comerciais continuam afetando o fornecimento de carros, os consumidores se veem em um impasse. A decisão que inicialmente parecia uma medida para combater a concorrência externa, na realidade, resultou em uma inflação abrangente que impacta diretamente as camadas médias e baixas da população. O aumento dos preços está forçando muitas famílias a repensar suas necessidades, e algumas acabam optando por veículos mais antigos e menos seguros, diante da falta de opções mais acessíveis. As repercussões dessa política econômica vão além do aumento no preço dos automóveis. Em cidades industriais menores, como Spartanburg, na Carolina do Sul, onde a fábrica da BMW emprega dezenas de milhares de trabalhadores, o cenário se torna ainda mais alarmante. A crise gerada pelas tarifas desencadeou um efeito em cadeia na economia local. As pequenas empresas, que dependem da fábrica para fornecer peças ou oferecer serviços logísticos, começaram a ver uma queda nas encomendas. O temor de uma recessão local se espalhou rapidamente, e o impacto nas famílias, que antes encontravam segurança na estabilidade gerada pela indústria automobilística, é devastador. O verdadeiro dilema que se coloca agora é como o governo irá lidar com os efeitos sociais dessas políticas. Em uma nação profundamente polarizada, a imposição de tarifas não foi apenas uma decisão econômica, mas uma jogada política de grandes proporções. No entanto, a realidade começa a revelar que, no jogo político, nem todos os cidadãos saíram ganhando. De fato, os altos custos estão afetando principalmente as famílias de classe média e baixa, que não têm a flexibilidade financeira para absorver os aumentos. Enquanto as famílias mais abastadas podem suportar os custos adicionais, a grande maioria dos americanos já sente os impactos diretos em suas finanças pessoais. Os políticos que apoiaram a medida agora se veem diante de um desafio: como conciliar a promessa de proteger a economia nacional com as consequências inesperadas de uma política que a cada dia se revela mais insustentável. O especialista em economia do setor automotivo, Richard L. Schmalensee, observa: os números que estamos vendo são os piores que já testemunhamos em nossa história recente. Ele explica que o impacto das tarifas sobre o mercado de veículos vai além do aumento de preços. Trata-se de uma reconfiguração da dinâmica econômica dos Estados Unidos. A indústria automobilística americana se encontra, assim, em um ponto crítico. Por um lado, o país ainda possui um grande potencial de produção, tanto de veículos quanto de peças. No entanto, as condições do mercado interno estão se deteriorando. O custo elevado dos carros, juntamente com a escassez de opções para os consumidores, tem enfraquecido o setor. Por outro lado, as montadoras que estabeleceram fábricas no território americano se veem forçadas a realinhar suas estratégias. As tarifas elevadas, somadas ao fato de o mercado interno já não ser mais o principal motor de crescimento, têm forçado essas empresas a repensar sua atuação. Ao mesmo tempo, a competição crescente, com destaque para o setor de veículos elétricos e a liderança de mercados como o da China, apresenta um novo e desafiador cenário. O que fica claro é que a solução para a indústria automobilística americana não está em isolar sua economia das pressões e inovações globais, mas em fortalecer a competitividade interna, sem perder a capacidade de se conectar com o resto do mundo.
A mobilidade do futuro não depende apenas de quem produz dentro das fronteiras de um país, mas de quem é capaz de responder rapidamente às mudanças tecnológicas e se adaptar às novas demandas dos consumidores. Isso é especialmente importante em um mercado cada vez mais inclinado a adotar soluções sustentáveis e inovadoras. Ao adotar políticas que impactam diretamente a indústria automobilística, os Estados Unidos precisam refletir sobre o futuro de sua própria população. A rápida inflação nos preços dos veículos e a escassez de opções mais acessíveis podem resultar em uma crise ainda mais profunda, afetando de forma direta as camadas médias e baixas da sociedade. As tarifas, embora tentem proteger empregos e a produção interna, podem se tornar uma faca de dois gumes. Ao proteger determinados setores, elas podem acabar provocando o colapso de outros, tornando a vida mais difícil para os consumidores e ampliando as desigualdades econômicas. Agora, mais do que nunca, é preciso um debate aberto sobre os reais efeitos dessa política. A pergunta que persiste é: será que os Estados Unidos conseguirão se reinventar na economia global sem destruir a confiança que cultivaram ao longo de décadas? A reflexão sobre este cenário está longe de terminar. O futuro do mercado automotivo global está sendo moldado neste exato momento, e as decisões tomadas nas próximas semanas e meses poderão definir o caminho a ser seguido pelas gerações futuras. Se este tema gerou dúvidas, ou você deseja se aprofundar mais, deixe seu comentário abaixo. Queremos ouvir sua opinião sobre esse assunto tão impactante para a economia global. E se você apreciou essa análise, não se esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal para mais reportagens sobre os impactos econômicos que estão transformando o mundo. Agradecemos por nos acompanhar mais uma vez. Até o próximo vídeo.